leitores! Eu sou a Isabela, de um livro após o outro, e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Dessa vez é um vlog lendo uma série pra vocês, porém vai ser um vlog de cada livro dessa série. Eu faço muito disso aqui no canal, principalmente com os livros do Rick Riordan. Assistam, porque são vídeos incríveis, né? Porque os livros são incríveis também. E ainda tem muitos outros vlogs pra sair neste ano aqui no canal assim, de lendo várias séries e tudo mais. Então deixem as suas sugestões aqui nos comentários pra eu trazer também, lendo as séries aí, suas séries preferidas ou séries que vocês achem que eu vou gostar. Deixem aí nos comentários pra mim. Mas esse vlog aqui é pra ler o quê? Maze Runner. Eu já li Maze Runner, os 4 livros da série, em 2016. Eu assisti o filme, o primeiro filme nos cinemas, eu nem conhecia os livros, nem conhecia nada. Eu assisti os filmes, assim, o primeiro filme por acaso no cinema, fui no cinema com um amigo meu e a gente viu o trailer desse filme e falou, vamos assistir, vamos. Eu amei o filme, amei demais. Fiquei muito ansiosa pelo segundo, que se eu não me engano saiu no ano seguinte, né? Não lembro muito bem. Mas eu assisti o segundo filme, amei demais. E o terceiro filme demorou muito pra sair, que saiu acho que em 2018, por aí, demorou muito tempo pra sair. Enfim, e desde o primeiro filme que eu assisti eu fiquei muito curiosa pra saber mais sobre isso. Eu acabei pesquisando na internet e achei os livros, a série, que até então só tinha 4 livros. 3 livros, eles são como se fosse a história principal, que é sobre o Thomas, que ele acorda num labirinto, mas é uma coisa assim bem organizada, porque ele sobe como se fosse num elevador até a clareira, onde tem construções e vários outros meninos também junto com eles que fazem aquilo tudo ser organizado. Nem todo mundo é criança, mas assim, é bem variado as idades. É tudo bem organizado, todo mundo tem uma função, tem uma profissão lá tem como se fossem os paramédicos, assim, que não é bem esses nomes que eles dão, sabe? Eles têm umas terminologias assim bem deles mesmos, sabe? Bem características. Mas enfim, é um lugar onde é tudo muito organizado pra eles se alimentarem, pra eles terem uma função que contribuam ali pra vivência com todo mundo. E em volta disso tudo, é como se fosse uma clareira, né, e tem umas árvores assim em volta, eles também fizeram plantações e tudo mais. Em volta disso tudo tem um labirinto de pedras, assim, sabe, como se fosse paredes de pedras. E esse labirinto, ele muda constantemente. Na verdade, a única missão que eles têm é sair desse labirinto, é achar a saída. Mas em 2 anos eles não acharam essa saída até hoje. E eles acreditam que essa saída é pelo labirinto, então eles tentam solucionar aquele labirinto, mas até hoje bem impossível. Então o Thomas chega nessa clareira e ele vai se ver ali bem confuso com toda a situação, com a clareira, com o labirinto, e ele vai querer muito ser esqueci o nome em português, corredor, acho, que em inglês eles chamam de runner, que é por isso o nome de Maze Runner, que são as pessoas que correm pelo labirinto pra tentar desvendar aquele labirinto, mapear o labirinto e tentar achar uma saída. E o Thomas, ele quer isso, ele não consegue ficar parado, sabe, na clareira, ele quer descobrir o labirinto, ele quer desvendar, sabe, esse mistério, enfim, ele tem bem essa personalidade de não conseguir ficar parado. Essa é a história do primeiro livro. Então, nos 3 primeiros livros, a gente vai acompanhar o Thomas em toda essa trajetória aí do labirinto e tudo mais. E no 4º livro é sobre como tudo isso começou, porque tem toda uma história sobre um vírus que foi lançado à Terra e várias outras coisas aconteceram, enfim. Então essa história, ela é apresentada como tudo aconteceu no 4º livro, que se chama The Kill Order, ou em português, A Ordem do Extermínio. Tem um 5º livro que foi lançado não faz muito tempo, que se chama O Código da Febre, mas ele também fala sobre o começo de tudo, só que foi o começo do labirinto, como o labirinto foi desenvolvido, foi feito, né? Então a história principal mesmo é só os 3 primeiros livros, aí depois o 4º fala sobre como tudo começou e o 5º também. Eu já li os 4 primeiros livros em 2016, como eu disse, porém eu não li o 5º, O Código da Febre, e eu quero muito ler. Não teria necessidade de eu reler os 4 livros pra ler o 5º. Não, mas eu quero, porque eu amo demais esses livros. Eu li em 2016, mas tem muita coisa da história que eu não lembro mais. E é um livro incrível. E por incrível que pareça, os filmes eu achei muito legal que eles mantiveram muita coisa dos livros. Porque os livros são muito complexos, sabe? Então, por mais que não fosse totalmente fiel
ainda assim eles se pegaram a detalhes muito legais do livro pra passar isso pro filme, sabe? Enfim, mas tem muitos detalhes diferentes sobre a clareira, sobre o labirinto, que não tem nos filmes, isso eu lembro muito bem. Inclusive tem algumas cenas aí que são bem diferentes justamente por isso, porque como eles mudaram a arquitetura ali da clareira do labirinto, não teriam como eles manter aquela cena, sabe? Como está no livro, porque eles mudaram isso arquitetonicamente falando no filme. Então a cena seria impossível de acontecer, né? Porque não tem aquele lugar lá pra eles fazerem tal coisa. Então eu queria muito reler justamente por isso, pra me lembrar mais desses detalhes. Enfim, eu já comecei a ler, né, porque eu sou assim, gente, eu começo o vlog e eu já comecei a ler. Mas eu já comecei a ler porque eu acordei hoje querendo ouvir um audiobook. Mas todos os livros que eu estou lendo não tem audiobook. Eu acabei pesquisando algum livro que eu queria ler que tivesse em audiobook em inglês. E eu achei Maze Runner. Então eu falei, vou já começar a reler esse livro aqui. E aí eu fiquei a manhã inteira ouvindo, enquanto eu estava arrumando algumas coisas aqui em casa. Eu cheguei no capítulo 11, na página 88. É bastante coisa, viu, gente? Bastante coisa. Esse livro aqui, ele tem 420 e poucas páginas. É grandinho até, mas ele é tipo um livro menor, sabe? Ele não é um livro de 20 centímetros. Mas enfim, o livro ele é bem direto, sabe? Assim, o primeiro capítulo já é o Thomas chegando na clareira e já ficando todo confuso e tudo mais, já é bem direto ao ponto mesmo. Ele tá tentando entender como tudo funciona, tá tentando entender esse negócio de labirinto e tudo mais, tentando entender as pessoas também. Mas o Thomas ele acaba fazendo um primeiro amigo, que é o Chuck. Esse personagem é incrível, gente. Incrível, incrível, incrível. E o Chuck é a pessoa que mostra pra ele sobre a clareira, que ele explica algumas coisas pra ele, faz companhia, assim, durante o dia. E mostrando algumas coisas ali da clareira e tudo mais. Acaba soltando também algumas coisas que ele não poderia falar e acaba falando algumas coisas pro Thomas. Mas é assim, a primeira pessoa que é gentil com o Thomas e que o Thomas acaba simpatizando, sabe? Começa a realmente formar uma amizade. O Thomas começa a perceber certas coisas assim meio estranhas, consegue, através do Chuck mesmo, pegar, tipo, alguns spoilers, algumas coisas, assim, bem assustadoras sobre o labirinto, sobre criaturas que estão no labirinto, sobre como a clareira funciona, que eu acho bem interessante, porque é diferente do filme. Como a clareira funciona é diferente do filme, e eu fiquei muito surpresa quando eu estava lendo e eu fui percebendo isso, sabe? Mas é bem interessante como a clareira funciona, como isso é apresentado ao Thomas. O autor, ele vai realmente deixando o leitor, assim, tipo, com aquele medinho, sabe, do labirinto. Realmente tem, assim, uma vibe meio dark, sabe? Uma vibe meio, tipo, tem muita coisa pra acontecer, tem muita coisa, sabe? Enfim, dá pra ver bem isso, desses pequenos detalhes sobre as criaturas que tem no labirinto. As pessoas que estão lá, que tem o nome também, isso daí, eu esqueci o nome. Que estão lá na clareira, né, os meninos que estão lá na clareira, que são como se fossem picados por essas criaturas e eles passam pela transformação que é bem estranha. E tem, tipo assim, umas pessoas lá, principalmente o Gelly, ele começa a falar assim, eu vi você na transformação. Então já sabe, são pequenas coisas que fazem a gente ver que tem muita história pra acontecer, tem muita coisa pro Thomas descobrir, pra ele se lembrar também, porque os meninos que vão pra clareira, eles acordam sem memória nenhuma, apenas com o seu nome, eles lembram apenas do seu nome, não lembram de mais nada. Eu já sei da história, né, porque eu já li. Mas sabe, fica aquela tensão desses pequenos detalhes que são revelados sobre o Thomas, sobre o envolvimento do Thomas. Enfim, é um começo bem interessante que já deixa muita tensão e me deixa muito intrigada, mesmo já sabendo da história. Eu fico intrigada pra saber mais, saber como vai desenrolar e tudo mais, e eu já sei como desenrola. Eu tô bem no comecinho ainda, as coisas estão acontecendo, o Thomas ainda não foi pro labirinto. Conforme eu vou lendo, eu vou aqui mostrando pra vocês as minhas reações, o que eu lembrava, o que eu não lembrava. Porque eu vou dizer pra vocês, tem algumas coisas desse começo que eu não lembrava, sabe? Eu até me assustei com o personagem que é o Albie, que ele é como se fosse o líder ali da clareira, porque ele foi o primeiro que chegou até a clareira. Então ele acaba sendo o líder de todo mundo, tudo. No filme, ele é tipo super gentil com o Thomas, sabe? Ele é a coisa mais fofa do mundo. E no livro ele é tipo todo frio, tipo, você tá enchendo meu saco. Eu estranhei muito isso, porque tipo, gente, cadê o Albie do filme? Eu não lembrava disso, que ele era tão seco com o Thomas. E eu vou mostrar pra vocês agora os livros dessa série. Aqui é o meu box.
que eu tenho de Maze Runner. Esse é o livro que eu falei da Kill Order, que é a Ordem do Extermínio. Eu tenho a edição em inglês, mas também tenho a edição em português. Porque a edição em português é aqui do box. Então, esse é o segundo livro, Prova de Fogo. Esse é o terceiro, A Cura Mortal, que é onde finaliza a história do Thomas. E tem o filme também dos 3 primeiros. E aqui já começa a Ordem do Extermínio, que fala sobre o começo de tudo isso, sobre um vírus que aparece no segundo livro. Esse primeiro livro ainda não fala muito desse vírus. E o Código da Febre, que é o mais novo lançamento, assim, não é tão novo, né? Acho que foi em 2018 o lançamento. Que vai falar também da construção do labirinto. Então essa é a série completa, gente. Eu cheguei quase na metade, estou na página 173, no capítulo 24. Aconteceu várias coisas, gente, várias coisas. Primeiro, o Thomas, ele descobriu mais sobre a clareira, né, sobre como funcionavam as coisas, porque ele tentou se encaixar em cada uma das profissões, mas ele foi em 2 profissões, que é como se fosse pra açougueiro, né, pra matar os animais, coitado, que ele não gostou muito, né. E também a outra que foi pra cuidar das plantas, no sentido de tirar ervas daninhas e tudo mais, né? E aí, minha gente, aconteceu uma situação que eu tava muito ansiosa pra acontecer, porque é algo muito incrível do filme, e eu achava que no livro era bem parecido com como acontecia no filme. E eu me surpreendi porque não. Nossa, eu nem lembrava que a cena se desenrolava daquele jeito. Eu achei muito legal. É algo que envolve o labirinto, né? E essa cena é uma cena bem grande que se passa no labirinto. Eu achei bem interessante também porque no livro parece que você sente toda a tensão do Thomas, como se aquela fosse uma coisa, aquele acontecimento, né, fosse algo muito traumático pra ele, fosse ter pesadelos, que ele fosse pensar muito sobre isso de uma forma muito ruim, sabe? E no filme não parece que, tipo, não é tão assim, sabe? Então eu achei isso bem interessante, como o livro, em muitas situações, ele é bem mais dark, sabe? Ele traz bem essa coisa, assim, de traumatização, de criaturas horrendas, de por que fizeram isso com eles, quem criou essas criaturas, sabe? Eu achei isso bem interessante no livro, parece que explora mais as teorias de quem está por trás disso, porque eles sabem que tem alguém por trás disso. Então eu achei isso bem interessante, que eu não me lembrava, gente, eu não me lembrava. Enfim, então, eu esqueci de comentar isso, mas desde o começo, os próprios clareanos, que eu tinha esquecido como se chamavam os meninos que viviam lá na clareira, né, chama clareanos. Como eles criavam teorias do porquê que eles estavam ali e tudo mais. Até o Thomas, ele tipo, ficou pensando em umas teorias bem engraçadas, mas não tem como ter certeza de nada. Mas eu achei interessante eles pensarem, sabe? De tipo assim, não se conformarem com a situação, mas pensarem como sair, por que eles estão ali. E é muito interessante, né, falando dos clareanos, como cada clareano tem uma personalidade diferente.
Isso até mesmo nas pessoas mais próximas do Thomas. É muito, muito legal ver isso, como certas pessoas se acomodam ali na clareira, como certas pessoas igual o Thomas querem sair dali, querem procurar algum jeito de sair dali. Eu acho isso muito, muito interessante, observar as diferentes personalidades e atitudes das pessoas diante da mesma situação. Bem, como eu disse, né, apareceu aí o labirinto e apareceu as criaturas, porque até então a gente só tinha ouvido falar das criaturas, mas a gente realmente vê as criaturas nessa cena. Eu achei muito, muito legal a descrição do autor, porque, gente, esse autor ele não é muito descritivo. Ele traz vários detalhes, mas ele não detalha muito, sabe? Então ele fala, tipo, como é a criatura de uma forma bem sucinta, sem ficar enrolando na descrição e tudo mais. Eu achei isso muito, muito legal, porque a descrição dele, mesmo sendo uma descrição básica, é uma descrição que dá pra você imaginar e dá pra você sentir a tensão que ele quer que você sinta, sabe? Que você quer que ele quer que você imagine aquela criatura de uma forma ruim, tipo assim, causando medo e arrepios, e é bem assim mesmo que eu consigo imaginar. Eu acho isso muito, muito bom. E no filme, as criaturas são bem fiéis, assim, do livro, só que eu acho que do livro elas são mais assustadoras do que do filme. Pelo menos pelo que eu me lembro. Eu tô devorando esse livro, gente, ó. Tô devorando. Eu não achei que isso aconteceu, eu achei que ia ser uma leitura mais arrastada pra mim. Pensando, nossa, vai ser uma leitura bem devagar, eu vou demorar pra terminar de ler. Mas não, gente, eu tô muito intrigada na história. Porque como o autor, ele não se pega a ficar detalhando muitas coisas, as cenas, elas são rápidas, são curtas. São cenas que realmente interessam. Quando o Thomas, ele foi pra fazer lá as profissões, né? Tipo, não ficou se pegando muito aquilo porque aquilo não é importante, mas citou, sabe, assim, então eu achei bem interessante a forma de narrativa que o autor escolheu, que é em terceira pessoa. Tá me deixando muito intrigada na leitura, mesmo sabendo o que vai acontecer, sabendo que eu me lembro de algumas cenas, mas ainda assim tá sendo muito gostoso, porque tem algumas coisas que eu não me lembro. E eu acho que eu só vou perceber isso conforme for lendo, sabe? Vou me deparando com a cena e falar, nossa, eu não lembrava que acontecia desse jeito. E eu tô impressionada de ver que o livro ele tem essa pegada bem dark. Porque eu realmente me lembro que ele tem, assim, ele não é um livro tipo infanto-juvenil, ele tem uma pegada bem dark. Mas também não é um livro adulto. Mas é que ele não é um livro assim. Acho que nenhuma distopia, né? É tão bobinha, assim, sabe? Tipo, Divergente. Ele é um livro tipo de Hunger Games, sabe? Um livro assim que tem mais crueldade nas coisas. E eu não lembrava tanto disso. Mas enfim, tá sendo uma leitura muito, muito gostosa. Tem muita coisa pra acontecer. Ai, gente do céu. Esse livro aqui é incrível. E não é que essa leitura me surpreendeu, gente do céu. Tinha muitos pequenos detalhes da trama que eu não me lembrava. Eu me lembrava muito do plot final, assim, de como as coisas aconteciam no final. Mas tinham vários detalhes que eu não me lembrava e isso foi me intrigando muito. Conforme as coisas iam acontecendo, eu ficava muito intrigada pra saber como que ia se desenrolar, porque eu lembrava de uma parte, mas não lembrava do resto, sabe? Enfim, gente, esse livro aqui é incrível, toda a tensão que o autor vai criando, revelando pequenas coisas, as revelações acontecendo, os mistérios sendo solucionados. É simplesmente incrível, incrível demais. E não só isso, mas como os personagens, sabe, vão se desenvolvendo. É muito interessante porque cada personagem tem um papel muito importante pra história, pra trama. Então é muito interessante ver esse papel se desenrolando, ver eles realmente entrando ali na trama e na história. Sem falar que o final é tipo aquele final, o epílogo é um epílogo que deixa assim muita vontade pro próximo livro, sabe? Deixa assim
uma revelação muito tensa. Enfim, eu amei demais, gente. Amei. E eu fiquei impressionada porque eu achei que ia ser uma leitura super pesada, que eu ia demorar dias pra completar. E eu finalizei essa leitura em um pouco mais de 12 horas. Como eu disse pra vocês, a escrita do James Dashner eu não me lembrava, mas é incrível. Porque ele cria toda essa tensão com esses pequenos detalhes. Eu senti que ele aproveitou muito todo o potencial do labirinto, dos personagens, de toda a situação, das criaturas. Eu achei simplesmente incrível como ele desenvolveu tudo isso. Eu não me lembrava que era tão incrível desse jeito. E como ele também não se apega, sabe, em muitos detalhes, de querer ficar detalhando muitas coisas, mas de falar sobre alguns detalhes sem se demorar muito neles. É simplesmente incrível, deixa a leitura muito intrigante, sabe, porque cria aquela tensão e fica uma leitura muito fluida. Enfim, eu achei simplesmente incrível. Eu não me lembrava desses pequenos detalhes assim da história. Eu acho que eu me lembrava mais das coisas que mais me chocaram, das coisas do plot assim que eu mais gostei. Então eu fui pega de surpresa em vários momentos, que foi incrível, incrível, incrível mesmo. É uma coisa que eu gosto muito de releitura, é que você sempre pega um detalhe que você não viu na primeira vez, sabe? Então eu acho que talvez tiveram algumas coisas que eu posso estar pensando que eu não me lembrava, mas talvez da primeira vez eu nem tivesse percebido, sabe? Porque como eu já sabia de como ia acontecer o final, de como toda a história, toda a trama ia desenrolar, eu percebi que eu consegui notar certos detalhes, sabe? Logo no início, assim, certas partes ali da trama que eu ficava tipo, isso daqui é interessante pro final, sabe? Então eu pude ver que tinha uma ligação do final com uma parte do começo. Enfim, gente, eu não vou falar muito pra não dar spoiler pra você que não leu. Mas se você não leu, vá ler, porque esse livro é incrível, maravilhoso, perfeito. O James Dashner, ele aproveitou todo o potencial dessa história. Eu gosto muito do filme, mas eu senti que o livro ele é mais detalhado, ele explora mais esse universo, sabe? Enfim, incrível, gente, incrível. Leiam demais esse livro. E eu não vejo a hora de reler o segundo livro, que eu acho que vai ser incrível também. Eu lembro de várias coisas do segundo e eu acho que o segundo é um dos meus favoritos, porque acontecem muitas coisas, tem personagens novos. Enfim, aguardem aí o vlog relendo o segundo livro. Então se você gostou desse vídeo, não esqueça de curtir o vídeo, se inscrever no canal se você ainda não é inscrito. Deixe aí nos comentários suas sugestões para os próximos vlogs aí. E eu vejo vocês no próximo vídeo.